Vocês atravessam a masmorra silenciosa. Cada passo ecoa pelo corredor. Até que de repente, o mago olha para o céu e diz: Mestre, isso aí é um gancho de narrativa mal disfarçado, né? Pronto. Quebrou a imersão, o monstro voltou pra cama, a música épica parou. E eu, que passei 3 horas montando essa ambientação com cheiro de mofo místico, só queria quebrar a caneca dele. Mas calma, respira, que hoje a gente vai falar de metanarrativa. Quando é que vale a pena quebrar a 4ª parede no RPG? E quando essa parede devia ficar firme com a muralha anã, reforçada com runas de respeito à preparação do mestre, pô. Fala, aventureiro, eu sou o Mestre Ciliano, seu taverneiro favorito, e hoje vamos explorar esse território tão nebuloso, onde jogadores conversam com personagens, personagens conversam com o mestre conversa com o universo, e todo mundo conversa com a própria sanidade quando alguém faz piada na hora errada. Mas antes que a gente comece a arrancar tijolo dessa parede imaginária, já deixa o like, se inscreve na taverna, ativa o sino místico do taverneiro, porque aqui a única coisa que a gente quebra sem culpa é a dieta de hidromel. A metanarrativa aparece sempre que a história demonstra consciência de que existe algo além dela mesma. É aquele momento em que o jogo admite: sim, eu sei que você sabe disso e que isso é um jogo. O mestre comenta sobre o ritmo do episódio. O jogador reconhece uma trope de fantasia e dá um sorriso. Ou o NPC percebe que está seguindo um padrão tão previsível quanto o ferreiro que só sabe vender uma espada mais um. E se isso parece abstrato, pensa nessa situação. Você descreve um corredor escuro ameaçador, clima pesado, e o ladino vira pro grupo e diz: isso aqui tá com cheiro de emboscada preparada com carinho pelo mestre. Pronto. É a metanarrativa dando um aceno. Não chega a destruir a cena sozinha, mas já abre uma janelinha entre o mundo do personagem e o mundo dos jogadores. Quando bem usada, a metanarrativa reforça o tom da campanha e até fortalece a identidade da mesa. Em mesas mais cômicas, ela vira uma ferramenta natural, ajudando a construir personagens marcantes e piadas internas que só o grupo entende. Ela também pode ser usada para aliviar a tensão, funcionando como aquele gole rápido da caneca antes de voltar para a dungeon emocional. E claro, pode ensinar regras ou conduzir o ritmo sem interromper completamente a imersão. Por exemplo, o mestre olha para o grupo e diz com voz de narrador dramático: se isso fosse o filme, esse seria o momento em que a câmera sobe e mostra uma tempestade chegando. Os jogadores entendem a gravidade, se preparam para o clima, mas a imersão continua ali. É uma piscada de olho que ajuda e não atrapalha. Só que, como toda ferramenta poderosa, a metanarrativa pode ferrar lindamente com a experiência se usada no momento errado. Uma quebra de 4ª parede no auge de uma cena emocional destrói o impacto na hora. Também pode transformar o personagem num mero espectador, quando o jogador age como se tivesse proteção divina garantida só porque o mestre não mata ninguém perto do fim da sessão. A história perde peso, perde consequência, perde verdade. Quer ver um exemplo claro disso? O personagem está prestes a confessar algo importante. O clima é sério. Todo mundo em silêncio e um único jogador solta: nossa, isso aqui ficou novela mexicana. Acabou. A cena morreu, a emoção evaporou e o mestre respira fundo pensando se essa pessoa sobrevive ao próximo combate. Existem vários tipos de metanarrativa e cada um tem um impacto diferente. A metanarrativa leve aparece em comentários rápidos, quase invisíveis, que o grupo solta naturalmente e logo esquece. Já a metanarrativa irônica brinca com os clichês do gênero. O tipo de mesa que olha para uma masmorra e diz quase cantando: ah sim, corredor escuro número 7, um clássico. Há também os personagens metanarrativos, profetas, criaturas fora do tempo, consciências cósmicas. Eles podem dizer coisas que parecem meta, mas fazem sentido na lógica interna da história. Isso é um truque narrativo muito elegante, porque insere a metanarrativa sem destruir a ficção. Imagine um profeta encarando o grupo e dizendo calmamente: vocês caminham para o destino que outros chamarão de episódio final. O jogador ri, o personagem treme e a imersão permanece intacta. Por fim, existe a quebra total da 4ª parede, quando o personagem fala diretamente com o público. Esse é o modo Deadpool e só funciona se o tom da campanha permitir. Caso contrário, vira bagunça gratuita. A chave aqui é intenção. A metanarrativa deve ser uma ferramenta narrativa, não uma muleta, nem um escape para tapar buracos no roteiro. Tudo começa na sessão 0. Alinhar expectativas, entender qual é o tom da campanha, decidir se a mesa é séria, leve, cômica ou um caos controlado, do jeito que muito bardo gosta, inclusive eu. Uma boa estratégia é combinar que certos momentos podem ter comentários meta e outros não. Assim, quando o jogador fizer meta no clima certo,
é divertido. Mas quando fizer no momento errado, o próprio grupo já entende o porquê de segurar a onda. E aqui vai um exemplo de como isso pode ser útil na própria sessão. Antes do combate final de uma campanha, o mestre anuncia: ok, pessoal, daqui pra frente vamos manter o foco narrativo. Comentários meta a gente solta depois que o chefe cair. Todo mundo entende o pacto, respeita a intensidade da cena e a história flui sem atritos. A metanarrativa é uma ferramenta fascinante e bastante perigosa. Quando você quebra a quarta parede com intenção e cuidado, cria momentos inesquecíveis, reforça o espírito do grupo, dá ritmo e personalidade para a campanha. Mas quando usada sem pensar, ela destrói a imersão, tira o peso das escolhas e transforma uma história épica em uma comédia involuntária. É como tudo no RPG. Equilíbrio, consciência e um pouquinho de caos, sempre controlado. Porque caos demais só gosta quem é o bardo depois da terceira caneca. Se esse mergulho nas camadas mais malucas da narrativa te ajudou, já deixa um like, se inscreve aqui na taverna e comenta aqui embaixo. Qual foi a maior quebra de quarta parede que já rolou na sua mesa? Foi épico? Foi desastroso? Conta aqui pro taverneiro. E claro, saúde!